Janeiro, férias, estamos aqui na Veredas, para quem gosta de ler os novos lançamentos. José Luiz Peixoto é um livro de um escritor português, lançamento novo para as pessoas que gostam de ler um outro tipo de literatura. Tem aqui também Walter Hugo Mãe, O Nosso Reino. Esse livro é muito bom, recomendo. O outro ainda não li. José Saramago, o grande escritor português. Esse daqui é imperdível. E Luís de Camões, Os Lusíadas. Esse secular e imperdível também. Mais do que os escritores, mais do que quem já foi, mas continua aqui, a gente está indo a Portugal com duas pessoas convidadas aqui, o nosso amigo Carlos e o tio Mica, que é a nossa testemunha de que Portugal é o lugar. Hoje, mais do que livros, eu vou conversar com duas pessoas e vamos falar sobre Portugal. Primeiro aqui o Carlos, que vai se apresentar para a gente. Carlos, bom dia. É um prazer tê-lo aqui no Brasil, tê-lo aqui na Veredas e no Canal 36. Quero aproveitar para agradecer a forma carinhosa, muito acolhedora, como me atenderam cá, me receberam de braços abertos. Eu estou muito sensibilizado com o povo brasileiro, principalmente de Volta Redonda, a cidade que eu conheço melhor entre todas, embora tenha já viajado por aí algum pouco, mas alguma coisa já viajei. E cada vez estou mais encantado com a forma calorosa do povo brasileiro. Eu tive já a oportunidade de levar um pequeno grupo de brasileiros ao meu hotel, Vila Joaquina, que fica no norte do país, Portugal. Fica naquela zona turística de Porto, Braga, Guimarães. Então é uma zona do país muito, muito bonita. Eu gostava que mais brasileiros conhecessem aqueles encantos. Daí ter aceito o vosso convite para estar aqui. E nessa medida eu desejo muito levar um grupo de brasileiros maior do que levei ao ano passado. Tive o gosto de ter lá o tio Mica, que pode testemunhar daquilo que viu e o muito que ainda ficou por ver. Ele um dia voltará, se Deus quiser. E por enquanto não tenho mais para vos dizer. Pois é, então vamos agora conversar com o tio Mica, que é a nossa testemunha ocular e presente desse paraíso em Portugal. Tio Mica, o senhor que está sempre atrás do microfone, hoje é o nosso entrevistado aqui. É um prazer muito grande para mim ser entrevistado por você, Carlos. E xará aí do Carlos, né, do Portugal. Eu tive a oportunidade de conhecer Portugal, ficar hospedado lá no Hotel do Carlos, na Vila Joaquina, lá em Póvoa de Lanhoso, uma cidade muito bonita. E tive a oportunidade de conhecer Lisboa, o Porto, Guimarães, Cascais, né? E fiquei impressionado também com o carinho dos portugueses com o brasileiro e também com a limpeza. Uma coisa que eu me admirei muito em Portugal, além da beleza, da história de Portugal, né, dos problemas de Portugal com a Espanha, até se livrar da Espanha, se tornar independente. Nós tivemos em batalha, onde houve uma grande batalha pela independência de Portugal. E nós tivemos em Belmonte, cidade do Cabral, que descobriu o Brasil. Nós tivemos a oportunidade de ir na casa onde ele nasceu, né, tá lá até hoje. E nós verificamos a limpeza. Você anda 2 horas, 3 horas de van, né, em Portugal, de uma cidade para outra. Você não vê um papel, uma lata no chão, Carlos. Você vai nessa cidade que nós tivemos lá, você não vê um papel, uma lata na calçada. Isso eu achei, Carlos, viu, uma coisa fantástica em Portugal, independente ainda da beleza e da sua história. Pois é, e Vila Joaquina, quanto tempo fica da capital? Da capital, Lisboa,
capital de Portugal. Nós temos a capital do Norte, que é o Porto. Mas sendo um país uno, então a capital fica a 360 km, sensivelmente, de Lisboa ao Vila Joaquina. Se me pergunta do aeroporto principal do Norte, o aeroporto de Sá Carneiro, então estamos a 45 minutos de viagem do aeroporto de Sá Carneiro ao Vila Joaquina, que é relativamente perto. O tio Mica, quando nós estivemos conversando aqui semana passada, ele falou sobre a velocidade, que era uma coisa nova para ele, já que aqui nós temos limitadores de velocidade. Eu gostaria que você falasse disso pra gente. Sim, lá também tem limitadores de velocidade, tem limite de velocidade, só que nas nossas estradas, que são muito boas, o limite de velocidade é 120. Mas está tão bem organizado que em cada faixa há um limite mínimo. Quer dizer, se você vai na faixa do meio, não pode ir a menos de 90. Pode dar multa também, não pode ir a menos de 90. Sendo o limite de velocidade na faixa da esquerda, na faixa mais à esquerda, de 120, há uma tolerância. Dizem que até 140, tolerância, não há multa. Mas também se circula até 150 e não há multa. De 150 para cima é que já pode começar a aparecer multas em casa. Eu peguei uma única multa, que eu me lembro, numa dessas estradas principais, na zona de Santarém. Recebi a multa em casa e lá estava anunciado que eu circulava a 162 km/h. Mesmo assim eu não considerava condução perigosa, porque a estrada é tão boa que a gente esquece que vai àquela velocidade. Mas pronto, é assim, o limite de velocidade existe sim, só que é mais alargado do que aqui, porque as estradas também são muito melhores e nós sentimos mais seguros ao circular lá a 150 a hora do que aqui a circular a 100 a hora. Tio Mica, suas palavras para esse limite de velocidade ao contrário lá. Claro, agora você imagine você andar numa faixa que a velocidade mínima é 140, amigo. É muita coisa. Agora, tem que ressaltar a estrada, né, Carlos? A estrada é um tapete. O carro não mexe, não pula, ele vai sereno, né? Nas nossas estradas aqui, você não pode andar nem a 40, que só tem buraco, né? E o quebra-mola? Existe quebra-mola em Portugal? Lá existe quebra-mola, mas só junto a algumas escolas, em zonas muito sensíveis. Mas é quase, posso dizer, quase, é incipiente. Quase não se, a gente nem se apercebe que tem um quebra-mola, porque é tão raro encontrar que não faz sentido, que não é relevante, nem se fala em quebra-mola lá. Lá diz-se lomba ou valeta. No código de estrada há um sinal que diz lomba ou valeta. Há um anúncio que diz lomba ou valeta. Às vezes é lomba, outra vez é valeta. É o nosso redutor de velocidade aqui, né? Agora quebra-mola, né? É brincadeira. Você vai em Pinheiral, você pega de Volta Redonda ao final de Pinheiral, você pega 500 quebra-mola. Não é nem redutor de velocidade, é quebra-carro mesmo. Mas por que será que tem tanto quebra-mola? Não tenha dúvida que a gente não abre mão do quebra-mola, do redutor de velocidade, devido à irresponsabilidade dos motoristas, né?
O quebra-mola é irresponsabilidade dos motoristas, realmente tem que ter. Agora, tem que ter um número mínimo, né, de quebra-mola e colocar redutor de velocidade. Quebra-mola não, porque quebra o carro mesmo. E mais responsabilidade dos motoristas. E punição, né, punição. Você viu aí o Carlos falar da multa? Lá em Lisboa, o Carlos deu uma subida num canteiro para ver um negócio de uma rua. Quando ele viu, estava o cara da polícia rodoviária do lado dele, perguntando o que estava acontecendo, que ele subiu ali, para onde que ele ia, o que ele queria. Ele explicou, o cara pediu desculpa, que ele teve que parar ali para ver um detalhe. O cara não escreveu, não mutou nem nada, ensinou a ele como é que era. Mas o interessante é a presença da polícia na hora que você comete a infração. Voltando ao turismo, quais são esses pontos turísticos diferentes das outras operadoras lá em Portugal? Pois, essa é a questão. Nós temos uma oferta turística muito mais, eu direi, de mais qualidade, na medida em que não é aquela viagem que se vê tudo por alto, segue em frente e diz, ali está um museu, mas não tem tempo de entrar no museu. Ali há um elevador movido a água, mas não pode ir lá nem circular nele. Nós temos esse produto, nós levamos as pessoas a sentir as coisas, aqueles pormenores que geralmente não se chegam a sentir, não se chegam a utilizar. O tio Mica, lembra, foi viajar num elevador que é movido a água. Então, movido a água porquê? Porque aquilo faz, tem duas composições que se revezam na subida e na descida. Para compensar a descida, então tem que juntar água ao peso já existente dos ocupantes dessa composição. Então, quando a água sobrepõe o peso da composição que está lá no fundo, então esta que está no alto começa a descer e a outra sobe. Encontra-se no meio. Encontra-se ao meio. Depois faz o vice-versa, não é? Na próxima já faz ao contrário, já põe água na da esquerda e despeja um pouco de água lá em baixo, na da direita. E assim funciona, quer dizer, já tem 115 anos, por aí, tem mais de 100 anos aquela forma de transportar as pessoas, aquelas composições, funciona perfeitamente, sem gastar combustível. É água que lá é abundante, a água segue o curso normal, segue depois para o rio e continua assim. E qual que é o tempo ideal para esse turismo consciente? O turismo consciente, disse bem. O tempo ideal é no nosso verão lá. O nosso verão começa em junho, termina em setembro, 22 de setembro. É o tempo ideal, mas também há outro tempo bom para viajar a Portugal. Aliás, quem gostar de estar à lareira, a conversar e a ler livros dos nossos autores portugueses e de outros brasileiros, também nós gostamos de ler, autores brasileiros. Então podem ir no nosso inverno, que é a partir de setembro até março. Tem a oportunidade para ir visitar uma montanha com neve. São desafios, não é, que as pessoas podem gostar. Nós sabemos que há muita gente daqui que vai à América porque lá tem neve, não é? Em Portugal também tem neve e tem paisagens lindíssimas.
Tio Mica, para você, qual que é o tempo ideal de Portugal e o que você mais gostou nessa sua viagem? Olha, eu acho que tempo para Portugal lá tem que ser um mês, 2 meses ficar em Portugal. Eu fiquei 15 dias, conheci umas 15 cidades, além de Lisboa e Porto, de Portugal. Né? Saía de manhã, chegava de noite, cada dia com uma cidade. Eu queria ressaltar ao Carlos o que eu observei como repórter. Eu passei como turista e passei como repórter, observando as coisas, né? E observei lá a segurança de Portugal. Em momento algum que você entra em algum lugar deserto para visitar, um castelo, às vezes, deserto, só tem você e umas 2 pessoas ou 3 com você. Em momento algum você tem medo de ser assaltado, de alguém botar um revólver na sua cabeça. Em momento algum. Você anda em Portugal de dia, de noite, na cidade a 150 quilômetros, né? De uma cidade para outra, às vezes, e você, em momento algum, você tem medo de ficar onde você está em pé, de ficar olhando, observando a natureza e chegar um cara com um revólver na sua cabeça. Coisa que aqui nós não temos esse privilégio. E o ponto turístico, o que mais te chamou a atenção em Portugal, nos lugares que você visitou? Os pontos turísticos que mais me chamou a atenção foram os castelos. Porque os castelos é a história viva, né, do passado de Portugal, né? Onde Dom Henrique e outros, né, que passaram pela história de Portugal, né, comandaram Portugal daquele local ali, né, tem histórias fantásticas daqueles castelos, dos acontecimentos naquele castelo e na história de Portugal. Então é uma história muito bonita, uma história que é para brasileiro, porque nós fomos descobertos por Cabral, né? Dizem que já tinham tido gente aqui antes, espanhol, não sei mais de quem, mas quem detonou, né, que descobriu o Brasil, começou a caminhar aqui foi Pedro Álvares Cabral com o pessoal de Portugal. Então é história para brasileiro, saber, né, um país amigo, um país que descobriu o Brasil, né, e a gente tomar conhecimento, né, da história do Cabral, né, na sua terra, em Belmonte. Então, sinceramente, a história de Portugal, né, a vida de Portugal, dos portugueses, os portugueses lutaram muito, brigaram muito, trabalharam muito para chegar onde chegou, né? Então, uma história muito bonita e aqueles monumentos, aqueles castelos que existem em Portugal, conta a sua história viva e eu admirei isso. Carlos, já que nós estamos aqui na livraria falando de livro, cultura, o que você pode falar para a gente sobre livro, música? O que você pode... Olha, eu li Paulo Coelho e gostei. Até ofereci depois o livro a uma senhora, uma brasileira daquela de Volta Redonda, a esposa de JK, a Dona Marta. Eu ofereci para ela o livro de Paulo Coelho. Ela depois ofereceu-me outro livro também. Quer dizer, este intercâmbio cultural é bom. Agora, o povo português e o povo brasileiro sempre foram e sempre serão amigos, sempre povo irmão. E o que Então, dá-nos muito gosto, muito gosto. E o que você sugeriria sobre para a gente ler e ouvir de Portugal? De Portugal tem tanta coisa bonita para ler. Já tem aqui boas obras, que estas não li ainda, são recentes, mas eu estava na minha juventude, eu li autores portugueses, como essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, obras fantásticas. O Camilo escreveu muita coisa bonita, até baseada no Minho. Ele escrevia histórias, eu estou a lembrar, A Brasileira de Prazins, é uma história contada pelo Camilo Castelo Branco. E fala de uma senhora brasileira que viveu lá, numa terra chamada Prazins, lá no Minho, pertinho da Vila Joaquina. E assim outras histórias muito bonitas que ele escreveu, e eu gostei muito de ler. Eu recomendaria como dizer, rebuscar um pouco essas obras para ler, que são riquíssimas. Os Fidalgos da Casa Mourisca também,
coisas assim, obras lindíssimas, que era bom reviver. E sobre música? Sobre música, eu gosto muito do fado, não é? A Amália foi sempre... E agora temos outras fadistas. Não sei se já cá passou uma fadista que está muito agora na moda, a Marisa, não sei se cá passou cá. Mas tem outros, o Camané, embora for ser injusto, não vou lembrar de todos, não é? Mas há fadistas muito bons desta nova vaga de fadistas, até porque o fado português, como sabe, foi declarado património imaterial da humanidade, não é? O fado. Então, a partir daí, tive um grande boom, não é? Agora toda a gente quer cantar e ouvir o fado, não é? Portanto, é assim, uma coisa bonita. Eu sou Luiz Paulo, presidente da Unimed Volta Redonda, sou médico e estou ligado no canal 36. Oi, gente, eu sou o Jorge Versilo e eu estou super ligado aqui no canal 36, com vocês. Meu nome é Humberto, ex-atleta profissional de futebol, também estou ligado no canal 36. Olá galera, tudo bem? Sou Eric Johnson e estou ligadíssimo no canal 36. Valeu! Falar em Portugal, pão e vinho. E anda caminho. Pão e vinho e anda caminho, pois, porque o pão, nós temos muito e bom pão, não é? Eu, por acaso, aqui tenho saudades do pão português. Eu sinto saudades do pão português, porque aqui temos este pão francês, que é muito bom, muito fininho, mas também enjoa, não é? Acho que é sempre do mesmo pão. E nós, lá temos uma variedade muito ampla de pão. O tio Mica sabe disso. O pão, que nós temos muito bom. E o vinho, então, o vinho é do melhor, eu considero que é dos melhores vinhos do mundo, estão em Portugal. Tio Mica, a sua aventura lá pelo vinhedo e aquelas enormes, como direi, lá dos vinhos que você levou o tio Mica? Porto Ferreira, no Porto, né? Um vinho tradicional de Portugal, muito bom, e vários outros, né? Nós estivemos em Fátima, né? Muito bonito, em Guimarães, em Braga, em Cascais, e a gente observa, Carlos, a preocupação que o governo tem, que a população ajuda a ter na preservação da história dos locais da história de Portugal. Porque nós temos uma rua no Rio chamada Marquês de Pombal. Foi o grande Marquês de Pombal, português, que reergueu Lisboa. Lisboa foi varrida por um terremoto, né? E ele reergueu Lisboa. Lisboa hoje é uma cidade linda de Portugal, né? Então você vê como é que essas pessoas preservam a história, né? Luta pela história, né? E educa o povo com a história do seu povo, da sua cidade, né? Coisa que a gente aqui não está muito ligado com isso, né? A gente pensa em carnaval, pensa em futebol, pensa em um monte de coisa, mas não pensa no ambiente, não pensa na história, da preservação da história. Você olha, você tem um castelo lá de não sei quantos mil anos, pô, aqui já tinham derrubado, já tinha feito um shopping, né? Não é verdade isso? Você falou Marquês de Pombal, nós temos aqui em Volta Redonda Marquês de Pombal, lá no Jardim Amália 2. Tem uma rua também no Jardim Amália 2, Marquês de Pombal, muito merecida, porque ele pegou Lisboa do zero, né, devido ao terremoto, né, Carlos, que teve, e ergueu a cidade.
Sim, foi em 1755. Há quem diga que há escritos que revelam que ele, no dia do terremoto, estava a fazer despachos. E então, depois intensificou mais esse trabalho e aproveitou aquela calamidade para redesenhar Lisboa. E então chama-se agora a Baixa Pombalina, que é a parte também mais antiga. A parte mais antiga de Lisboa é a Baixa Pombalina. Mesmo assim, aquelas avenidas imensas, muito largas que tem, que liga praças a outras praças, então aquilo já parecia uma coisa, enfim, parecia exagerado fazer uma coisa tão ampla. As pessoas criticavam-no por ele mandar desenhar uma coisa tão alargada. Achavam que era desperdício de espaço e tal. Agora não, agora já não dizem isso, não? Porque de facto foi uma boa medida. Foi assim. Ou seja, ele previu o futuro, né? Exato, ele preveu o futuro a 200 anos de distância. Isto foi há mais de 200 anos. Né? Carlos, eu agradeço a sua visita, tio Mica, e gostaria das suas palavras aí, o seu convite para quem está vendo a gente, recebê-lo aqui no Brasil e você receber a gente lá na sua estância. Eu estou muito bem recebido aqui, sinto-me bem, as pessoas acolheram muito bem, continuam a acarinhar-me e eu aproveito agora para vos convidar a ir também à minha casa, ao meu hotel, para vos receber de braços abertos. Só não vos posso pagar a viagem porque é bastante caro daqui. Mas eu aproveito, até o tio amigo, quando voltar, vai pagar 0,800. E você também, isto é uma forma de vos dizer muito obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade que me deram. Tio Mica, e aqui as suas palavras, já que você se tornou aqui o cônsul do Carlos Esteves e está falando sobre a sua ida, como aconteceu. Você é a história viva dessa viagem. Com certeza, a gente foi convidado pelo Carlos para fazer essa viagem, visitar Portugal, porque eu frequento a Casa de Portugal em Volta Redonda, convivo muito com os portugueses. E lá é casa de brasileiro, não é só casa de português, a Casa de Portugal. Né? E nós tivemos a oportunidade de conhecer 15 cidades, né? Mais Porto e Lisboa, em Portugal. Então hoje eu conheço mais Portugal do que muitos portugueses, né? Que nunca viajou tanto por Portugal como eu viajei. Ok, esse foi mais um giro cultural aqui da Veredas. Um abraço para vocês, até a próxima.